Eu cheguei lá, tinha quase 1 ano de idade, era um bebê. Na verdade, era um bebê. Quem me fez o amor, começou o amor pelo Flamengo, foi meu tio Jolda. Meu tio Jolda é irmão mais novo do meu pai. Eu tinha menos de 10 anos, me pegava no colo, levava para casa da vovó Adélia, e ouvia, na época eu posso falar, a Rádio Nacional. A minha opinião, a Rádio Nacional tornou o Flamengo a nação que é hoje. A Rádio Nacional me fez ser ouvinte, fez torcer pelo Flamengo. Eu tinha 13 anos quando o Flamengo ganhou o primeiro tricampeonato, no gol do célebre gol do Valido, discutido até hoje. Eu não conhecia o Flamengo, nem conhecia o Rio de Janeiro. O papai tinha 2 lojas em Vitória. Em 48, ele resolveu abrir uma loja na Rua da Alfândega. Ligação minha de Flamengo, já tinha começado, né? Meu pai me chamou. Você quer ir para o Rio de Janeiro? Eu falei, vim para ver o Flamengo. Eu doido, fiquei eu fui morar na Rua Grão-Pará, fui morar no Engenho Novo. Primeiro jogo do Flamengo no Rio de Janeiro, não existia Maracanã ainda. Foi em 48, Maracanã foi em 50. Foi em São Januário. Por incrível que pareça. Foi na administração de Elal, nos anos 80, que o clube comprou um terreno na zona oeste do Rio, com dinheiro da venda de Zico para a Udinese da Itália. O do Flamengo, no Ninho do Urubu, em Vargem Grande, por enquanto é só uma maquete. O Flamengo deu o pontapé inicial para a construção definitiva do centro de treinamento. Mas enquanto a construção definitiva não fica pronta, a nossa previsão de inauguração agora no final do mês de novembro desse ano, enquanto isso não fica pronto, a gente montou essa estrutura provisória que já permite, que já traz os jogadores. O sonho do CT do Flamengo começou bem antes de Jorge Elal comprar o terreno em 1984. Ele começou ainda no final dos anos 70, na final da segunda gestão de Márcio Braga. Quando deixou o cargo de presidente, Márcio entregou o clube com dinheiro para a compra do terreno ao seu sucessor, Antônio Dunche de Abranches. Porém, o presidente campeão mundial usou recurso para a compra de Wilsinho, que pertencia ao Vasco. Segundo o presidente Márcio Braga, esse foi um dos motivos do seu rompimento com Dunche na época. Com a renúncia de Dunche, Eduardo Mota fechou o ano para reorganizar a eleição vencida por Jorge Elal com o apoio de Márcio Braga, que no dia 30 de agosto de 1984 comprou o terreno de 144 mil metros quadrados do empresário espanhol Paulino Blanco de Dios. No local funcionava o aviário Soaves. A ideia de Elal era que o espaço fosse usado pela base. O dinheiro veio do caixa robusto que o clube tinha na época. Zico havia sido vendido um ano antes para a Udinese da Itália por 4 milhões de dólares, mais do que o suficiente para fazer a compra do terreno e sonhar com o que poderia acontecer no futuro. Elal pagou 300 milhões de cruzeiros. Porque eu não me conformava, desde 70 eu não me conformava, que o Flamengo, com a grandeza da instituição que o Flamengo é, que representa, o Flamengo não tivesse um centro de treinamento. Eu chamei o Gilberto Cardoso, o Mota, e os corretores encheram de proposta, o Flamengo sabendo que nós queríamos adquirir uma área para fazer o centro de treinamento. Para encurtar. Eu mandei o Gilberto e o Rosso, o Mota, os engenheiros aí, elimina aquele que não serve, deixa aqueles que servem para a gente dar uma olhada. Botei 2 ônibus à disposição, ali na praça, e convidei vários beneméritos para... Enfim, passamos uma tarde inteira, um sábado inteiro, de manhã e de tarde, visitando várias áreas. Ao final ficou escolhido o que é atual e uma outra área que entra na diretoria ficou escolhido o atual centro de treinamento, que leva o meu nome. O terreno só sofreu alterações em 1990, quando então o presidente Gilberto Cardoso Filho resolveu aterrá-lo. O terreno era cortado por 2 rios. E, segundo ele, essas alterações deu condições para a construção dos primeiros 4 campos. Quando chovia, inundava tudo. Fiz uma obra lá que durou 1 ano e meio, e todo o terreno foi aterrado.
Deixei 4 campos prontos, só faltando botar a grama. 2 inclusive já tinham drenagem. Isso foi em 1990 e a grama só foi posta mais de 10 anos depois, em 2004, quando Márcio Braga retornou ao Flamengo, disse Gilberto em entrevista. Nos mandatos de Luiz Augusto Veloso, Kleber Leite e Edmundo Santos Silva, o Ninho do Urubu ficou em segundo plano. O Flamengo treinava na Gávea na gestão de Veloso, que ganhou arquibancadas tubulares para 15 mil pessoas, no Flabarra na gestão de Kleber Leite e Edmundo, e depois Gávea novamente. Na gestão Kleber Leite, o presidente tinha um planejamento para o local em parceria com o consórcio Plaza, mas a ideia não foi para frente. Já nas gestões de Edmundo Santos Silva, havia o projeto proposto pela empresa HOK, que reunia CT com 10 campos, ginásio poliesportivo, piscina, área de recuperação médica e fisioterapia. Com a falência da ISL, o projeto não saiu do papel. No mandato tampão de Hélio Ferraz após o impeachment de Edmundo Santos Silva, o Flamengo estava afundado em dívidas e sem lugar para abrigar a base que treinava em São João de Meriti, em um local conhecido como Sendolândia e apelidado de Mengolândia na época. O presidente tentou adquirir o CFZ. A proposta era uma troca. O Flamengo daria o Ninho do Urubu e o imóvel de São Conrado em troca das instalações do Centro de Futebol Zico. O negócio quase foi fechado, mas Zico não quis. Em 2004, com a volta de Márcio Braga ao clube, o CT voltou a sofrer fortes intervenções. O presidente, auxiliado por José Carlos Dias, fez a capinada que contou com a companhia dos jogadores da época, inclusive da estrela do time, Felipe. Foi José Carlos Dias o idealizador das campanhas para angariar recursos para fazer os campos do Ninho do Urubu. Em abril de 2004, foi idealizada a campanha da camisa Eu Amo o Fla. Em julho de 2005, o Fla lançou a campanha das pulseiras. Elas eram vermelhas e pretas entrelaçadas, inspiradas numa ação contra o racismo. Campanha feita toda pelo Orkut. Ziraldo desenhou as camisas. Zico também apoiou as ações e o Flamengo conseguiu os recursos para a construção de 4 campos. O campo 1 foi inaugurado no dia do aniversário do clube na época. Inclusive, foi nessa época que o CT foi batizado com o nome de Jorge Elal. Em 2007, no dia 10 de outubro, o número 12 foi aposentado e o projeto Camisa 12 foi criado para ajudar na construção do CT com vendas de camisas. Em agosto de 2010, 9 contêineres chegaram ao Ninho do Urubu, mas só em outubro do mesmo ano, o Flamengo, após anunciar a contratação de Vanderlei Luxemburgo, se começou a agilizar a utilização das estruturas provisórias. O treinador disse na época que passaria a trabalhar apenas no CT e não mais na Gávea, obrigando a diretoria a tomar providências e criar condições mais dignas de trabalho. Eu corri atrás da situação dos contêineres, pois havia visto na Fórmula 1 e achava muito bacana como montavam aquela estrutura em um mês. O Zico já havia feito alguma coisa para a base com eles. Encontramos com o dono e ele disse que entregava em um mês. A Patrícia aprovou e está até hoje lá, disse Luxemburgo em agosto de 2014 ao Globoesporte.com. Em novembro do mesmo ano, o Flamengo lançou nova campanha para o CT, dessa vez a campanha do Tijolinho. Luxemburgo, Zico e alguns jogadores do elenco na época foram os garotos propagandas. Mais de 7 mil tijolinhos foram comprados por torcedores, que pagaram R$250 por cada um. O clube arrecadou quase 2 milhões. Naquele primeiro momento foram inaugurados refeitórios, alojamentos para os atletas descansarem dos treinamentos e uma sala de imprensa. Ainda nessa época, Patrícia conseguiu 39 licenças ambientais, colocou postes de luz, redes de internet e instalou computadores. No dia 7 de janeiro de 2011, a prefeitura aprova o primeiro projeto para o CT, mas sem alojamentos. No seu lugar eram previstos um estacionamento, depósito, lavanderia e administração. Em 2011, no dia 23 de maio, em evento no CT, o Flamengo lançou a pedra fundamental para a construção definitiva do Ninho do Urubu. O evento contou com a presença de dirigentes, membros da comissão técnica como Vanderlei Luxemburgo, conselheiros e artistas. A presidente Patrícia Murim apresentou as instalações provisórias que já estavam em funcionamento, bem como a maquete de como ficaria o CT. Quando eu voltei ao Flamengo, o pessoal Vanderlei Luxemburgo voltou à Gávea. Não, eu voltei ao Flamengo.
fiz questão de ficar aqui, no seu treinamento Jorge Elal, para nós criarmos raízes aqui. O Flamengo de um ano atrás já está muito diferente. Hoje a gente tem uma estrutura provisória que já atende, mas ela é muito aquém do que o Flamengo precisa, né? E que pode ter, até porque tem o principal, que é esse terreno. Então, vamos partir para a construção desse sonho, materializar, né? Realizar o que de fato alguns dirigentes ou alguns jogadores, treinadores sonharam. No dia 20 de janeiro de 2012, a Prefeitura pediu a interdição do Ninho do Urubu por falta de alvará de funcionamento. A interdição automática aconteceu depois que o documento de número 569057 chegou ao conhecimento do Flamengo. De acordo com a Secretaria Especial de Ordem Pública, CEOP, o clube teria que pagar uma multa de R$ 399,39 e regularizar a documentação para poder utilizar as dependências do Ninho do Urubu. Se o local fosse utilizado sem a regularização, o Flamengo teria que pagar um montante de R$ 570,56 diariamente. Em 23 de janeiro, o Flamengo conseguiu o alvará para uso dos alojamentos, que eram semelhantes aos que pegaram fogo em 8 de fevereiro de 2019, segundo o atual presidente Rodolfo Landim, em coletiva à imprensa no dia 24 de fevereiro deste ano. O uso, uma das discussões que tem muito falada com relação a módulos e tudo isso, quer dizer, dizer o seguinte: o Flamengo teve no passado, quer dizer, alvará para a utilização do Ninho do Urubu com módulos iguais àqueles que estavam ali, tá certo? Essa licença foi emitida no dia 23, se não me engano, de janeiro do ano de 2012, pela Prefeitura, ou seja, eram módulos semelhantes àquele, com módulos habitacionais como aquele que já existiam no Ninho do Urubu desde 2010. Em setembro de 2012, o Flamengo inaugura o Muro dos Tijolinhos e o Campo 5. Passou a ser utilizado pelos profissionais. Essa foi a última alteração na gestão Patrícia Amorim. Já sob a administração de Eduardo Bandeira de Melo, em 2014, depois de quase 2 anos, o Flamengo retomou a obra do módulo profissional definitivo, mas em seguida as obras voltaram a sofrer atrasos por falta de verbas. O que aconteceu? Nós tínhamos um compromisso de que o dinheiro recebido do Morro da Viúva, que seria 12 ou 13 milhões, eu não sei o número ao certo, ordem de grandeza, ele seria revertido para as obras do CT. E esse dinheiro seria suficiente para terminar os módulos do futebol profissional. Só que, quando houve o efetivo pagamento dessa quantia, ficou deliberada numa reunião do Conselho Diretor, né, que havia necessidades emergenciais, pagamentos de impostos, de tributos, para que o Flamengo pudesse novamente ter acesso a CNDs, de salários, uma série de questões que estavam pendentes de acerto. Então, decidiu-se priorizar esses pagamentos em detrimento da continuação das obras do CT, o que naquele momento, infelizmente, foi necessário, né? No dia 18 de junho de 2015, o Flamengo inaugurou novas melhorias no CT na parte provisória. Foram instalados 4 novos contêineres e o gramado dos campos recebeu novo corte. A comissão técnica passaria a utilizar 3 contêineres, sendo um deles com visão ampla do campo, que favorecia a filmagem, e um que seria utilizado pela imprensa. Em 2015, o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro pediu a interdição das instalações em contêineres dos adolescentes. Em fevereiro de 2016, o Flamengo inaugurou o CEP-FLA, o Centro de Excelência e Performance, idealizado pelo Dr. Márcio Tanuri. Através de permutas, o Flamengo conseguiu os equipamentos de ponta para elevar o nível de preparação física da equipe de futebol profissional. O clube arcou com os aluguéis dos contêineres. Em 15 de dezembro do mesmo ano, o clube inaugura o primeiro módulo profissional do CT. O equipamento conta com 2 andares, 24 suítes, recepção, centro de inteligência, auditório, sala de jogos, refeitório e sala de imprensa. O evento pomposo contou com dirigentes do clube, sócios, celebridades, ídolos e alguns atletas. O vice-presidente de patrimônio, Alexandre Vrubel, foi homenageado na ocasião. Parabéns, Alexandre! Em
setembro de 2017, o Flamengo entra com um pedido de alvará, negado pela prefeitura porque o clube não possuía o certificado de aprovação do Corpo de Bombeiros. Em outubro, a prefeitura pediu a interdição do local e multou o clube pela primeira vez. Até dezembro de 2018 foram mais de 29 multas por não cumprir a ordem e uma multa por uso indevido do letreiro que identificava o centro de treinamento. Segundo a Secretaria Municipal de Ordem Pública, só estabelecimentos licenciados podem pedir autorização para exibir letreiros e publicidade. A informação foi desmentida pelo atual presidente Rodolfo Landim. Segundo ele, o clube recebeu 23 multas, 12 delas aplicadas após a tragédia. E na verdade, ao longo do tempo foram faladas em 31 multas, aí saíram várias vezes, esse número é um número cabalístico aí que foi falado na imprensa por diversas vezes. E aí é aquele ponto que eu falei que a gente teve que procurar, fazer um levantamento aqui. De fato, a gente conseguiu identificar aqui 23 multas, não conseguimos identificar 38, mas é bom que se diga que dessas 23 multas, 12 delas foram aplicadas, quer dizer, recebidas pelo clube após o acidente. Em 5 de abril de 2018, o Flamengo apresenta um novo projeto para fazer nova construção no terreno do Ninho do Urubu. Naquela altura, já tinha recebido mais 2 autos de infração da prefeitura, que mesmo assim emite licença para a construção dos novos módulos do CT. Informação dada ao município dá conta de que o espaço onde ficam os contêineres da base é uma área ampla para estacionamento. Em novembro, os bombeiros fazem nova vistoria no Ninho do Urubu. É a terceira vez. De novo, não emitem um certificado de aprovação, o que daria condições de obter o alvará. No dia 30 de novembro do mesmo ano, o Flamengo inaugura o novo módulo profissional, maior e mais luxuoso que o anterior, inaugurado em 2016, que ficará com a base em 2019. Motivo aí de enorme orgulho, de enorme satisfação. Acho que muitos de vocês presenciaram o trabalho que foi feito ao longo desses anos. Me lembro a primeira vez que eu estive aqui, foi em 2010, meados de 2010, onde praticamente nada existia, né? Era basicamente um barracão e existia um campo. O Flamengo sempre foi, em termos estruturais, motivo de chacota, essa é a realidade. Várias imagens que vocês postaram e às vezes reclamavam até com um ou outro, mostrando a realidade, né? Aquilo não condizia com a grandeza do Flamengo. E depois de muito trabalho, do esforço de muita gente, de contribuição de muita gente, isso não é um legado, não é uma obra minha, não é uma obra da gestão, isso é uma obra do Flamengo, a gente está finalmente entregando o complexo do Ninho do Urubu. Com 38 dias de gestão, já que assumiu oficialmente no dia 2 de janeiro de 2019, Rodolfo Landim, o novo presidente eleito do Flamengo e todo o Brasil, assistiram pela TV a imprensa noticiar a maior tragédia dos 123 anos de existência do Clube de Regatas do Flamengo. Os alojamentos onde dormiam 26 meninos da base pegou fogo. Segundo as investigações preliminares, o incêndio começou a partir de um curto em um ar-condicionado. 10 meninos foram vítimas fatais. Atila Paixão, 14 anos, Bernardo Pizeta, 15 anos, Christian Esmério, 15 anos, Jedson Santos, 14 anos, Jorge Eduardo, 15 anos, Pablo Henrique, 14 anos, e Kelmo de Souza Viana, 16 anos, Samuel Tomás Rosa, 15 anos, Vitor Isaías, 14 anos, e Arthur Vinícius, 14 anos. 3 ficaram feridos: Cauã Emanuel Gomes Nunes, 14 anos, Francisco Diogo Bento Alves, 15 anos, e Jonathan Cruz Ventura, 15 anos. 13 conseguiram sair ilesos. Torcedores e clubes do mundo inteiro fizeram homenagem nas redes sociais. O presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, só se pronunciou após o meio-dia dessa nebulosa sexta-feira, muito emocionado e abalado. Uma tragédia incalculável na história do Flamengo. Eu estava envolvido numa série de ações emergenciais e distribuição de tarefas importantes nesse momento, e só agora eu consegui me desvencilhar disso aí. Essa é certamente a maior tragédia pela qual esse clube já passou nos últimos 123 anos, com a perda dessas 10 pessoas. O Flamengo também está colaborando com as autoridades para que, vamos dizer assim, a causa desses acidentes, desse incêndio,
possa ser apurada. Ninguém mais do que nós tem maior interesse para que isso ocorra. E, por fim, dizer que todos nós aqui do clube estamos de luto. É uma tristeza enorme que a gente está sentindo. Não é fácil falar para vocês. Obrigado a todos e peço desculpas. Obrigado. Por volta das 20 horas do mesmo dia, a Prefeitura emite uma nota e informa que o CT do Ninho do Urubu não tinha BITS e nem alvará de funcionamento, porque faltava o certificado de aprovação, documento emitido pelos bombeiros. Algumas das pendências eram layout do bloco 17, posicionamento e instalação do gerador, ausência de instalação de caixa d'água próxima ao eixo das bombas da casa de máquinas, ausência de hidrante urbano, modificação do projeto da cozinha do bloco 5, modificação do projeto da cozinha do bloco 6 e 7, modificação do projeto da cozinha do bloco 7. Mesmo se a parte incluída no projeto estivesse em plenas condições, haveria reprovação pela simples presença do corpo estranho, o alojamento ao projeto de segurança contra incêndio e pânico apresentado à corporação. A Prefeitura informou ainda que em outubro de 2017 decidiu interditar o local, mas o CT continuou funcionando à revelia. O prefeito Marcelo Crivella se manifestou em vídeo. A Prefeitura também lamenta que as suas notificações não tenham sido observadas. A Prefeitura continuará fiscalizando para evitar que tragédias como essa se repitam na cidade do Rio de Janeiro. No dia 9, o CEO do Flamengo, Reinaldo Belotti, faz pronunciamento e diz que o clube estava reunindo documentação e apresentou alguns que não comprovam autorização para o uso dos alojamentos com adolescente. Buscando reunir a documentação, integrantes da gestão de Eduardo Bandeiras de Mello, em reunião com o Comitê de Crise de Rodolfo Landim, não conseguiam localizar documentos. Um dos principais funcionários e responsável pelo CT, Marcelo Hellmann, conhecido como prefeito do CT, tanto no dia da tragédia e nas reuniões do gabinete de crise, demonstrou falta de conhecimento sobre documentações e rotinas nas instalações. Hellmann é funcionário do clube desde a gestão de Bandeira, quando implantou um organograma para administrar o CT no dia a dia. Marcelo Hellmann, diretor de administração e responsável pelo CT. Luiz Humberto, gerente de administração e responsável pela parte de hotelaria do CT. Ambos eram responsáveis pela parte operacional e também de toda a documentação do CT. Os documentos eram sempre passados ao engenheiro, Marcelo Sá. O CT contava com segurança do trabalho, chamado Wilson. A ele cabe a responsabilidade dos extintores, bujões e outras situações de segurança de todo o local, como, por exemplo, se as janelas dos alojamentos não seriam adequadas já que continham grade. Fontes dizem que no dia da tragédia, o monitor Marcos Vinícius estava dormindo na casa que chegou a servir aos atletas da base anteriormente. Em depoimento à polícia, Maria Cícera de Barros, funcionária da lavanderia do CT, disse que quando chegou às 5 da manhã, viu um dos meninos iniciou em direção dizendo que precisava achar o monitor Marcos Vinícius porque o ar-condicionado estava pegando fogo, ou seja, ele não estava no local com os meninos como é recomendado. Márcio Garotti, o diretor financeiro, o diretor de e-mails, chegou ao clube em novembro de 2017 para o lugar de Paulo Dutra. Segundo fonte, ele não autorizou a compra das camas necessárias para as crianças mudarem para o modo definitivo que serviria à base. A ideia é que a mudança fosse feita logo em janeiro, quando a equipe profissional estava viajando aos Estados Unidos disputando a Florida Cup. Mas com a demora na autorização, a mudança passou para fevereiro. Em seu depoimento à polícia, disse que as manutenções elétricas e hidráulicas eram de responsabilidade da NHJ, empresa que fabricou os containers. Disse ainda não ter qualquer autorização para as equipes de manutenção do clube realizar qualquer tipo de manutenção, muito menos emergenciais no CT. Sua declaração vai em contradição à nota emitida pelo clube em 17 de fevereiro, em resposta ao programa Fantástico da Rede Globo. A nota diz que o clube dispõe de equipes permanentes para execução de serviços gerais de manutenção hidráulica e elétrica, ou seja, sugerindo que os funcionários tinham autorização para manutenção. Os funcionários são subordinados pelos cargos estatutários de patrimônio e administração. Alexandre Vrobel foi vice de patrimônio de 2010 até agosto de 2014, quando foi nomeado vice de futebol, cargo que ocupou até junho de 2015. Quem assumiu seu lugar foi Valim Vasconcelos, que ocupou a pasta de patrimônio até 4 de agosto de 2015, quando foi exonerado por Bandeira. Vrobel voltou para a pasta até o fim da gestão de Bandeira em 2018.
A pasta de administração, no segundo mandato do presidente Eduardo Bandeira de Mello, passou a assumir as questões ligadas ao centro de treinamento junto ao patrimônio. Primeiro com Rafael Strauss, que assumiu em setembro de 2015 e deixou o cargo em novembro de 2017. Depois com Cláudio Prakovnik, que passou a acumular o cargo junto com sua pasta de finanças. Prakovnik acumulou os 2 cargos até 18 de julho de 2018, quando saiu para apoiar a chapa de Landim na eleição. Quem assumiu a administração até o fim da gestão de Bandeira foi Luiz Felipe Teixeira. Na gestão de Landim, a pasta de administração é tocada por Jaime Correia da Silva e a de patrimônio por Gilney Pena Bastos. Em reportagem da Globo News, é mostrado documentos de uma vistoria do Ministério Público em julho de 2018 no local dos alojamentos usados pelos adolescentes, e foram apontados diversos problemas: excesso de beliches, a presença somente de um monitor no período noturno, ausência de protocolo avançado de vida no departamento médico, armários sem identificação de medicamentos. A conclusão é que houve uma piora significativa em relação a uma vistoria feita em maio de 2017. Em 13 de fevereiro, a primeira vara da infância, da juventude e do idoso decidiu vetar a presença de crianças e adolescentes no Ninho do Urubu. A ação civil foi iniciada em 2015, quando o Ministério Público denunciou as más condições do CT. Em 15 de fevereiro, a promotora de justiça Ana Cristina Ultimacedo informou que o CT estaria interditado pela Prefeitura também para adultos. O Flamengo continuou treinando no CT. Tendências. Ainda existem irregularidades. Irregularidades essas que foram apontadas pela Prefeitura durante a reunião, bem como pelo Corpo de Bombeiros. O MPT também tem considerações a fazer e as fará. Bom, o que nós decidimos após a reunião da segunda-feira, no que diz respeito ao MP estadual? Que nós já tínhamos elementos suficientes para reiterar o pedido de fechamento do Clube Flamengo, do CT Ninho do Urubu. E assim o fizemos. No dia 20 de fevereiro, o Ministério Público do Rio de Janeiro pediu o bloqueio de 57 milhões do clube e a interdição do CT. No dia 21, o Flamengo não entra em acordo sobre indenizações com as famílias em reunião no TJ, Tribunal de Justiça. O vice-geral e jurídico do clube, Rodrigo Duns, deixa a reunião antes do término e irrita as famílias. No dia 24 de fevereiro, 16 dias após a tragédia, Landim dá coletiva na sede do clube e diz que a demora em se colocar à disposição da imprensa para questionamentos foi para conseguir reunir documentos e dar informações de qualidade, o que mostra que a parte administrativa responsável pelo CT não era tão organizada na gestão de Bandeira de Mello como se fazia entender. Nós temos uma preocupação muito grande com a qualidade das informações que a gente ia passar para vocês. Nós só estávamos na gestão com pouco mais de 30 dias de gestão e existia uma série de perguntas que foram feitas, as quais a gente não tinha a possibilidade de poder responder. Espero que agora a gente possa responder, vamos dizer assim, muito mais perguntas passado esse tempo todo, esses 17 dias aí. No dia 27, a Prefeitura interditou o CT do Flamengo. Fiscais da Prefeitura, acompanhados da Guarda Municipal, foram até o Ninho do Urubu e lacraram para que a ordem fosse cumprida. O edital de interdição tem o mesmo texto do edital de outubro de 2017, não cumprido pelo clube. Nele, está escrito que o Flamengo não possui o competente alvará de licença. No dia 28, é divulgado que o Flamengo está desmontando os módulos temporários. O Flamengo precisa do certificado definitivo do Corpo de Bombeiros, do certificado de habite emitido pela Secretaria Municipal de Urbanismo e do alvará de funcionamento emitido pela Secretaria Municipal de Fazenda. No dia 1º de março, o Flamengo começou a chegar a um acordo com as famílias para as indenizações. Desde moleque é bola no pé, depois da peneira fé, provando a família o que quer. Acorda e nem toma café,
Pois é, pois é. Não é isso, moleque, que tu quer. Aprende o que é raça na raça. Descobre que não vem de graça. O sonho de levantar a taça. Corre pra torcida e abraça. É gol, é gol, é gol. Pra esses guerreiros pausou. A partida do nada parou. O Brasil inteiro chorou. Acabou. Deus tá chegando, os meninos bons de bola. Recebam com tuas bênçãos agora. Conforte a família nessa hora. Deus, eu sei que o Senhor é brasileiro, mas peço licença aos clubes do mundo inteiro. Hoje o céu brilha rubro-negro. Pois é, pois é. Hoje o céu brilha rubro-negro.